Imagine abrir o aplicativo do banco e encarar aquele número na tela. Talvez sejam alguns milhares, talvez algumas poucas centenas, ou talvez um valor tão pequeno que parece até ofensivo. Aqueles primeiros R$ 1.000 parecem uma montanha impossível de escalar. Enquanto isso, algum especialista em finanças na internet diz que depois que você chega a 10.000, o próximo dinheiro aparece muito mais rápido. E a reação imediata é pensar que isso não faz sentido nenhum. Afinal, as contas continuam chegando, o cartão de crédito continua cobrando e economizar parece uma batalha perdida. Mas existe algo surpreendente por trás dessa ideia. Não é motivação vazia. Existe psicologia e matemática trabalhando juntas de uma forma que a maioria das pessoas nunca percebe. E é exatamente por isso que tanta gente passa a vida inteira trabalhando sem conseguir acumular patrimônio. Antes de entender a matemática por trás disso, existe um detalhe muito mais importante acontecendo dentro da sua mente. Quando você pensa em pessoas ricas, provavelmente imagina alguém que sempre soube lidar com dinheiro. Alguém que nasceu com uma habilidade natural para economizar e investir, mas a realidade é muito diferente. A diferença entre quem constrói riqueza e quem vive sempre apertado raramente está apenas no salário. O verdadeiro fator está na forma como o cérebro reage ao dinheiro. Existe um mecanismo psicológico chamado desconto temporal, que basicamente significa que o cérebro humano valoriza muito mais recompensas imediatas do que benefícios futuros. Gastar hoje gera prazer instantâneo. Guardar dinheiro para o futuro parece distante e abstrato, e isso cria um conflito silencioso toda vez que você tenta economizar. Outro obstáculo poderoso é algo conhecido como efeito do dinheiro mental. O cérebro humano classifica o dinheiro de maneiras diferentes dependendo de onde ele veio. O salário parece sério e pesado, mas um bônus, um dinheiro inesperado ou até uma restituição de imposto muitas vezes é tratado como se fosse dinheiro de brinquedo. Por causa disso, muitas pessoas acabam gastando valores que poderiam acelerar drasticamente sua vida financeira. Cada real deveria ter o mesmo peso, mas o cérebro cria categorias invisíveis que sabotam decisões financeiras. E isso acontece sem que a maioria das pessoas perceba. Aos poucos, essas pequenas escolhas repetidas constroem um padrão que impede qualquer avanço real. Existe também algo ainda mais profundo influenciando suas decisões: os chamados roteiros financeiros. São crenças sobre dinheiro que foram formadas durante a infância. Algumas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro sempre causa problemas. Outras ouviram que riqueza é algo distante ou reservado para outros tipos de pessoas. Essas ideias ficam armazenadas no subconsciente e acabam influenciando decisões durante toda a vida. Mesmo quando alguém quer melhorar financeiramente, essas crenças silenciosas criam resistência interna. O cérebro tenta manter o comportamento antigo porque ele parece familiar e seguro. E isso explica por que tantas pessoas continuam repetindo os mesmos hábitos financeiros por anos. Além disso, existe um fator biológico que torna tudo ainda mais difícil. O cérebro humano foi programado durante milhares de anos para priorizar sobrevivência imediata. Nossos ancestrais precisavam aproveitar recursos assim que apareciam, porque não havia garantia de que eles estariam disponíveis no dia seguinte. Esse mesmo mecanismo ainda existe dentro de nós. Por isso, gastar dinheiro em algo tangível hoje parece muito mais confortável do que guardar para um futuro distante. Quando você tenta economizar, está literalmente lutando contra um sistema antigo de sobrevivência que insiste em buscar recompensas imediatas. Mas algo curioso acontece quando uma pessoa consegue ultrapassar certos marcos financeiros. Depois que os primeiros 1.000 são acumulados, o cérebro começa a interpretar aquilo como uma conquista real. Surge uma sensação de progresso. Esse sentimento ativa um conceito chamado autoeficácia, que é basicamente a crença de que você é capaz de alcançar um objetivo. Quando alguém nunca conseguiu guardar dinheiro, a ideia de ter 10.000 parece impossível. Mas quando os primeiros 1.000 aparecem, o cérebro ganha uma prova concreta de que aquilo é possível. A partir desse momento, poupar deixa de parecer um sacrifício e começa a parecer progresso. É nesse ponto que a matemática também começa a trabalhar a favor. No início, cada centavo guardado depende apenas da disciplina de gastar menos do que se ganha. Mas quando algum dinheiro já está investido, ele começa a produzir novos ganhos sozinho. Esse é o famoso efeito dos juros compostos. Mesmo com retornos modestos, o dinheiro começa lentamente a gerar mais dinheiro. No começo, a diferença parece pequena,
quase imperceptível, mas com o tempo o crescimento acelera. O resultado é que cada novo objetivo financeiro passa a ser atingido mais rápido do que o anterior. Quando alguém chega aos primeiros 10 mil investidos, algo interessante acontece. O dinheiro começa a trabalhar em silêncio. Mesmo sem fazer nada, aquele valor começa a gerar rendimentos ao longo do tempo. Pode parecer pouco no início, mas a sensação psicológica muda completamente. Ver o patrimônio crescer cria entusiasmo. O cérebro passa a enxergar investimentos como algo recompensador. De repente, economizar deixa de parecer uma privação e passa a parecer um jogo onde cada decisão inteligente aumenta sua vantagem. Com o passar do tempo, essa mudança de mentalidade transforma completamente o comportamento financeiro. Pessoas que antes gastavam sem pensar começam a procurar maneiras de investir mais. Pequenas economias passam a ser vistas como oportunidades de crescimento. Gastos que antes pareciam normais começam a parecer desperdícios. E esse novo padrão cria um efeito acumulativo poderoso. Não é apenas o dinheiro que cresce, a própria mentalidade se transforma, criando decisões cada vez mais inteligentes. No fim das contas, os primeiros 1000 não são difíceis apenas por causa da matemática. Eles são difíceis porque representam uma batalha psicológica contra hábitos antigos, crenças limitantes e impulsos imediatos. Mas depois que essa barreira é superada, algo muda de forma permanente. O dinheiro começa a crescer e a mente começa a cooperar em vez de resistir. E quando psicologia e matemática finalmente passam a trabalhar juntas, a construção de riqueza deixa de parecer impossível e começa a parecer inevitável.